Fala galera, partindo agora para o item B da questão 2 ainda. O campo vetorial agora é o seno x na direção y, menos cosseno y na direção j, mais xz na direção k, e c é essa curva aqui, ó, certo? E o nosso parâmetro varia de 0 até 1. Então, primeiro, né, vamos calcular o nosso dr, que basicamente é a derivada da curva r de t, certo? Quando a gente calcula dr, a gente vai ficar com derivada de t ao cubo, 3t ao quadrado, derivada de menos t ao quadrado vai dar menos 2t, certo? E a derivada de t é 1. Ok? E aí agora a gente precisa calcular f de r de t. F de r de t. F de r de t a gente vai pegar aqui, ó, o x, o y e o z da curva e substituir no x, no y e no z da função, né, do campo f. Então vai ficar seno de x. Vou escrever assim, ó, seno de x, só que quem é x? T ao cubo. Então vai ficar seno de t ao cubo, né? Na direção y. Na direção y eu estou escrevendo aqui na primeira entrada, né, do nosso vetor. Então seno de t ao cubo. Aí menos cosseno de y, então menos cosseno de y, só que o y eu venho aqui, ó, eu olho na curva. Então vai ficar menos t ao quadrado, certo? Mais xz na direção k. Então, ó, quem que é o x? Nosso x é t ao cubo e o nosso y é t. X vezes z é o mesmo que t ao cubo vezes t, que é t à quarta. Então, aqui, ó, é t à quarta, certo? Agora, se vocês recordarem, né, o cosseno é uma função par. Então, a gente pode reescrever isso aqui assim, ó, seno de t ao cubo menos cosseno de menos t ao quadrado. Como o cosseno é uma função par, então isso é menos cosseno de t ao quadrado. E aqui no z a gente coloca o t à quarta, a gente só repete, tá bom? Então agora vamos desenvolver f de r de t escalar com dr. Como é que vai ficar? Isso é o mesmo que seno de t ao cubo menos cosseno de t ao quadrado, t à quarta, escalar com o dr. O dr é esse, né, vetor aqui que a gente encontrou, que é 3t ao quadrado menos 2t, 1. Então, quando a gente desenvolve esse produto escalar, a gente vai ficar com o seguinte: vai ficar seno de t ao cubo vezes 3t ao quadrado. Então vai ficar, deixa eu tirar esse parênteses aqui, então vai ficar 3t ao quadrado vezes seno de t ao cubo, certo? Aí, ó, a gente vai desenvolver aqui a segunda componente vezes a segunda componente. Então vai ficar menos cosseno de t ao quadrado vezes menos 2t. Então, ó, o menos daqui cancela com o menos do menos 2t, então vai ficar positivo, certo? Então vou pôr mais 2t cosseno de t ao quadrado. E aqui, ó, vai ficar t à quarta vezes 1, que vai dar t à quarta. Então, mais t à quarta. Então, por fim, a integral em torno da curva C de f escalar dr, onde f é o campo que foi dado aqui e r é essa curva, vai ser calculado como? Vai ser calculado como a integral de a até b de f de r de t vezes dr, né? Dr a gente pode escalar com dr, né? Dr a gente pode escrever assim. A gente pode escrever como r' de t
dt, certo? Deu um leve bug aqui na minha mente. R' de t dt, certo? Então, ó, vamos lá escrever aqui. Esse produto escalar aqui a gente já desenvolveu, não foi? Esse produto escalar aqui a gente já desenvolveu. E a gente encontrou isso aqui. Certo? Então vamos só substituir. Vai ficar a integral de A até B. Quem que é A, quem que é B? A e B são os extremos do meu parâmetro t, certo? Que nesse caso é 0 e 1. Então vai ser a integral de 0 até 1. Esse produto escalar aqui a gente acabou de desenvolver aqui em cima, certo? Então vamos escrever, vai ficar 3t ao quadrado vezes seno de t ao cubo mais 2t cosseno de t ao quadrado mais t à quarta, certo? Tudo isso integrado com relação à variável t. Beleza? Aí, ó, fica simples, pessoal, porque aqui a gente tem uma função. Tá, vamos fazer aqui embaixo, é melhor, né? Que eu ficar. Isso aqui a gente pode separar em 3 integrais, né? Vai ficar integral de 0 a 1 de 3t ao quadrado seno de t ao cubo dt mais integral de 0 a 1 de 2t cosseno de t ao quadrado dt mais integral de 0 a 1 de t à quarta dt. Ok. Mas observa o seguinte, ó. A gente tem aqui a integral da função seno de t ao cubo. E logo aqui fora a gente tem a derivada de t ao cubo. O mesmo acontece aqui, ó. A gente tem o cosseno de t ao quadrado. E aqui fora, multiplicando, a gente tem a derivada de t ao quadrado. Certo? Então a gente pode fazer substituições. Substituições aí. E a gente vai ficar com o seguinte, ó. Vai ficar integral. Se a gente chamar t ao cubo de u, então a gente vai ficar com seno de u, certo? 3t ao quadrado dt é o nosso du. Concordam? E aí, ó, quando o t vale 0, lembra que o nosso u é t ao cubo, né? Então, quando o nosso t é 0, o nosso u vai valer 0 ao cubo, que é 0. Então, aqui é 0. Quando o t vale 1, o nosso u vai valer 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1, certo? Então, a gente simplificou aí a nossa integral. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Se a gente chama isso daqui de v, né? T ao quadrado a gente chama de v, então a gente vai ficar com cosseno de v. Concordam? Então, 2t dt é a derivada do nosso v. Concordam? Porque o nosso v é t ao quadrado. Quando a gente deriva o v, vai ficar 2t dt. Então, 2t dt é dv, ok? Então, vamos lá, novamente, né? Quando o nosso t vale 0, o nosso v também vai valer 0. Por quê? 0 ao quadrado é 0. E aí é a mesma coisa. Quando o nosso t vale 1, lembra que o nosso v é t ao quadrado. Então vai ficar 1 ao quadrado, que continua dando 1. E essa integral aqui é a mais simples, a gente já pode resolver, né? Vai ficar t à quinta sobre 5 de 0 a 1. E aí, ó, a gente parte para a resolução dessas outras também. Opa, saiu aqui, desculpa. E aqui, ó, a integral do seno é menos cosseno de u avaliado de 0 a 1, certo? Aqui, ó, a mesma coisa. Qual que é a integral do cosseno? É o seno, certo? Seno de v de 0 a 1. E aqui eu já vou efetuar, né? Já vou aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui. E aqui vai ficar 1 quinto, certo? E aí, ó, aqui vai ficar o seguinte. Esse menos eu vou repetir aqui fora.
E aí vai ficar o cosseno de 1 menos cosseno de 0 mais seno de 1 menos seno de 0 mais 1/5. E aí lembra, né? Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. E aí a gente termina, né, a nossa conta da seguinte forma. Vai ficar menos cosseno de 1 mais 1, né? Porque esse menos com esse menos daqui de dentro vai ficar positivo. E aí mais seno de 1 mais 1/5. Então, essa aqui é a nossa resposta. Espero que tenham gostado da minha resolução, pessoal. E até o próximo vídeo.